Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre a vingança. Esse é um sentimento extremamente primitivo, da época dos bárbaros. Só que, infelizmente, nós ainda encontramos esse sentimento dominando o coração de muitas pessoas em pleno século XXI. E muito provavelmente isso ainda vai se estender por longas datas, porque os seres humanos ainda não se aperceberam da necessidade de buscar o autoconhecimento e os valores da espiritualidade. Agora, a vingança ela pode se dar por diversos níveis, né? Mas existe uma característica muito peculiar, independente dos níveis de vingança a qual a pessoa que está neste intento maligno queira usufruir. Trata-se da falsidade e da baixeza. Esses dois atributos inferiores da alma humana é que servem como alicerces, né, para que a vingança possa se estabelecer. Normalmente são pessoas que, na nossa frente, são extremamente alegres, comunicativas, gostam de brincar, costumam abrir as portas das suas casas para receber amigos, fazerem festas, enfim, são pessoas longe de qualquer suspeita. E aí é que está a dificuldade em identificar essas criaturas. Para tanto, nós precisamos ter muito cuidado e desenvolver um nível de sensibilidade muito acima da média, para que a gente possa desvendar e desmascarar essas pessoas. E isso não é uma tarefa simples, é uma tarefa que exige, como disse, uma sensibilidade acima da média. Essas pessoas na nossa frente, elas se apresentam longe de qualquer suspeita. E isso se dá não só de pessoas sem conhecimento da espiritualidade. Se dá também, e às vezes com um número muito maior, frente àquelas pessoas que se dizem espiritualistas, mas que, se contrariadas, elas encontram algum nível para operar dentro das escalas da vingança, como me referi. Mas todas elas fazem isso de uma forma sorrateira. É como um ratinho que está sempre se escondendo, mas de olho no queijo. Essas pessoas costumam agir de modo em que se torna difícil desmascará-las. Porque normalmente são pessoas ditas do bem. Elas procuram fazer ações filantrópicas, elas estão sempre na linha de frente, tentando ajudar, elas fazem questão de demonstrarem pessoas extremamente carismáticas. E isso vai mascarando a pessoa de uma forma que se torna cada vez mais difícil fazer com que ela se mostre como de fato ela é. Então ocorre que muitas vezes você chega num ambiente onde as pessoas te conhecem e ali por algum motivo você observa que aquelas pessoas passam a te tratar de uma maneira fria.
E aí você estranha, né, aquele comportamento. Você fala, puxa vida, por que aquelas pessoas estão me tratando com uma certa indiferença? Quando não, simplesmente elas viram as costas e se negam a falar com você. E aí você fica se perguntando, né, o que será que aconteceu? E aí o tempo vai passando, como a gente não consegue carregar uma mentira por muito tempo, as coisas vão aparecendo. Aquelas pessoas que estavam num determinado cenário onde você chegou, elas foram frias com você, foram indiferentes com você. Você estendeu a mão para cumprimentá-las e algumas se mostraram até arredias, né? Se utilizaram às vezes até de um estado de violência um pouco maior, se negando a estender a mão para você, quando não, tentando até te agredir. Chega nesse ponto. E aí a gente se pergunta, por que aquela pessoa agiu daquela forma? Simplesmente porque alguém de um nível de espiritualidade muito inferior, dominado pela vingança, espalhou entre aquele círculo o que tinha de pior a seu respeito. E isso, muitas vezes, ocasionado pela inveja, pelo medo. São sentimentos que aquela pessoa cultiva a seu respeito, e como ela não pode, de alguma forma, expressar isso para você, ela é dominada de um sentimento de ódio que faz com que ela sinta muita raiva, não é de você, mas dela própria, talvez pela própria incompetência, talvez por querer se comparar às outras pessoas. E aí, dominada desse sentimento de ódio, ela busca se vingar. É a única forma que ela encontra de se sentir superior a você. Ou seja, dentre o círculo de pessoas que ela trafega, espalhar mentiras, calúnias e difamação a seu respeito. Então veja como a vingança é um sentimento extremamente ardiloso, porque na maioria das vezes você não vai ficar sabendo o que está acontecendo, até porque na sua frente ela se mostra uma pessoa tão simpática, tão alegre, tão comunicativa. E como é que você vai conseguir acreditar que alguém que se mostra desta forma, por trás de você, possa estar arquitetando situações que visam destruir a sua vida, que visam destruir a sua moral? E são pessoas, como disse, na maioria das vezes, possuem conhecimentos suficientes para que elas possam pensar nessas consequências. Mas como elas se sentem muito seguras para agir desta forma, elas passam a não analisar as consequências desses atos. E aí elas saem pela vida agindo dessa forma. Só que, como disse, com o tempo a verdade vai aparecer. Não adianta nós imaginarmos que vamos fazer as coisas escondidos. Podemos esconder temporariamente das outras pessoas, mas de nós mesmos nós não escondemos. Frente à nossa consciência e olhando para o espelho, nós não temos como nos esconder dessas ações. Existem pessoas do mal e existem pessoas maldosas. Essas pessoas às quais eu estou aqui me referindo, que faz parte deste perfil, são as pessoas maldosas, que elas não aceitam se sentir inferior a você. Elas percebem que a sua vida está avançando,
fruto do seu trabalho, fruto do seu esforço, da sua disciplina, da sua dedicação, de tudo que você renunciou, mas isso elas não conseguem avaliar. Elas simplesmente fazem um comparativo superficial e falam: olha, minha vida não está legal e a vida daquela pessoa está legal. E isso é, muitas vezes, o suficiente para despertar um sentimento de ódio, motivado, alimentado e tendo como combustível a inveja. E neste sentimento maligno, ela começa a trabalhar o seu sentimento de vingança, visando destruir a vida de um semelhante. Isso é um sentimento bárbaro que animava as pessoas há milênios atrás. Nós estamos no século XXI. Já não podemos mais nos sentirmos fortalecidos nesse sentimento. A nossa força verdadeira não é deste mundo, a nossa força é espiritual. Então, de que adianta a gente imaginar que vai praticar o mal para alguém e que isso vai ficar impune, como se nada estivesse acontecendo? Às vezes aquela pessoa a qual foi acometida por uma vingança passou uma vida sem saber o porquê uma situação de dificuldade começou a contemplar a vida dela. No entanto, a pessoa que se propôs a fazer o mal para alguém, buscando se vingar, ela desconhece as consequências desta interação com um elemento tão primitivo como a vingança. Nós não devemos pensar que, utilizando de um recurso tão sórdido como esse, nós vamos obter algum tipo de vantagem. Nós não podemos imaginar que quando o nosso semelhante cai por conta de uma ação maligna nossa, inspirada por um sentimento desta ordem, nós seremos felizes. Certamente que não. Existe uma lei de ação e reação, causa e efeito. E essas leis estão aí para colocar ordem na casa. Pode demorar o tempo que for, mas as coisas vão surgir quando a luz da verdade vier sobre essa escuridão que representa o mundo da vingança. São pessoas que ficam ali te vigiando, ficam te cercando, observando a sua vida, observando a sua rotina, atenta às coisas que você faz, exatamente para que no momento oportuno ela possa contemplar o seu desejo. Então nós temos que realmente desenvolver a nossa espiritualidade, temos que buscar fazer as coisas de uma maneira correta, sendo leal, sendo honesto, sendo transparente com as pessoas, responsáveis com os nossos compromissos, assumir aquilo que de fato nos compete, não terceirizando aquilo que é nosso para as outras pessoas, ou seja, cumpridor dos nossos deveres. E é desta forma que nós vamos blindando essas ações malignas que visam destruir as nossas vidas. Então veja, além de nós lutarmos com as dificuldades do dia a dia, inerentes ao nosso processo de desenvolvimento material e espiritual, nós temos que estarmos atentos a tudo que está em nosso entorno, porque nós vivemos em um mundo ainda inferior.
nós ainda estamos muito distantes do sentimento do amor. E por mais que as pessoas tenham em seu campo intelectual uma grande bagagem de conhecimentos espirituais, isso não é suficiente para que ela em algum momento seja tomada por esse sentimento de vingança. O que nos entristece, porque essas pessoas que teoricamente possuem mais conhecimento deveriam ser aquelas que exemplificam a lei de amor e não que corrompe essa lei. Nós não sabemos com quem nós estamos lidando.